Bom, turma do nono ano, então aqui está a nossa primeira videoaula de fase coronavírus, né? E vocês, então, estou fazendo aqui uma orientação geral para vocês conseguirem desenvolver a atividade da tabela que foi passada para vocês, tá? Não estranhe, o mapa da Europa ficou meio esquisito aqui, porque como eu estou filmando com o selfie, precisei desenhar ele ao contrário. Então, está meio esquisitinho, mas dá para vocês entenderem. Essa divisão que eu estou mostrando aqui é a mesma divisão que nós fizemos lá na penúltima página da apostila, aquele mapinha que vocês estão utilizando para organizar o trabalho da viagem pela Europa, né? Então, Europa setentrional, ocidental, oriental e meridional ou mediterrânea. Bom, vamos conhecer os aspectos gerais dessas 4 regiões da Europa para vocês entenderem que tipo de atividade industrial, agrícola predomina em cada área. Então, falando da Europa setentrional, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, que está lá mais afastado. Essa é uma região, a gente sabe, uma região bastante fria do continente europeu, predomina o clima temperado, frio e o clima polar mais ao norte. E essa região, a principal característica dela é que é a área que tem os melhores indicadores de qualidade de vida do continente. Noruega, Suécia, estão entre os países com maior IDH em toda a Europa e em todo o mundo, né? Não necessariamente estão entre os países mais poderosos do planeta, embora a gente tenha algumas multinacionais importantes, como a Volvo, a Scania, que estão lá na Suécia, mas esses países eles se caracterizam mais por uma indústria que se aproveita dos recursos naturais abundantes, que tem aqui madeira, petróleo no litoral da Noruega, minério de ferro na região da Lapônia e da alta qualificação de mão de obra, da alta qualificação da população. Então, o que vocês vão ter que descobrir? Algumas indústrias importantes que estão localizadas dentro desses países. Eu mencionei a Scania e a Volvo, que são indústrias talvez as mais famosas aí dentro da região, mas existem outras bem importantes que vocês vão ter que descobrir pesquisando pela internet e colocar aí na tabelinha, tudo bem? A parte da Europa ocidental, que vai pegar a Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, a Suíça, de certa forma um pouco a Espanha, o norte da Itália, a gente pode incluir aí. Nessa região nós vamos ter sedes de multinacionais bastante famosas, inclusive muitas que atuam aqui no Brasil. Por quê? Esses foram os países que lá atrás, a partir do século XVI e XVII, começa a expandir a sua economia pelo mundo através das grandes navegações, da colonização de regiões na América, depois na África, na Ásia. E então isso daí, digamos assim, foram os países que iniciaram o processo de expansão mundial do capitalismo e daí, como a gente sabe, as grandes sedes de empresas nacionais que estão aqui. Uma delas a gente já mencionou uma vez na aula, a Nestlé, Nestlé, que é uma empresa franco-suíça, a Procter & Gamble. Então, vocês vão ter que descobrir também algumas multinacionais que têm sedes nessa região e as características dessa área que nós podemos considerar como uma das mais poderosas influências da Europa no resto do mundo. Em contrapartida, a Europa meridional, a Europa mediterrânea, é uma região mais marcada pela atividade agrícola e pelo turismo. Então nós vamos pegar a Grécia, o sul da Itália, o sul da Espanha, Portugal, tá? Esses países, para o padrão europeu, eles estão num nível econômico um pouco mais baixo. Apesar da alta expectativa de vida da população do sul da Europa, o nível de escolarização, o nível de renda dessa região está um pouco abaixo do que nós encontramos no restante do continente. Essa região cresceu bastante a partir do momento que ela passou a integrar a União Europeia, mas ela ainda não é, digamos, o grande centro econômico do continente. E vindo para cá, para o lado da Europa Oriental, nós vamos encontrar a Rússia, países que formavam a antiga União Soviética, como Ucrânia, Belarus, Moldávia, e países que não formavam a União Soviética, mas eram parte da área de influência soviética do antigo bloco socialista, como Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária. Bem, essa região é uma região que, por conta, primeiro, de que não foi a área que liderou o processo de expansão marítima europeia. Segundo, porque essa região, em função do período do regime socialista,
que perdurou na área ao mesmo tempo, ela tecnologicamente ela está mais atrasada em comparação ao resto do continente. Uma área se destaca, uma área técnica nesse país se destaca, área de pesquisa de armamentos, né, indústria de armamentos, e aeroespacial, que é uma herança das pesquisas do período soviético. Mas, no geral, a gente percebe que o nível técnico das indústrias daqui está bem inferior ao que nós encontramos no resto da Europa. Mesmo assim, né, tem empresas importantes hoje, tem empresas que hoje estabelecem parcerias importantes com empresas da Europa Ocidental. Por exemplo, a Dacia, que é uma empresa romena de design de automóveis, lá da época do regime socialista, hoje ela trabalha em um sistema de parcerias, pelo menos ela desenvolveu durante um bom tempo, parcerias de projetos com a Renault francesa. Vários carros que a Renault comercializa no Brasil hoje, eles foram, na verdade, desenvolvidos pela Dacia, que é uma empresa romena. Então, dá uma pesquisadinha também na Europa Oriental, né? Algumas empresas importantes que tem aqui, e principalmente a caracterização da indústria da Europa Oriental, que ela está diretamente relacionada a uma herança do período do socialismo soviético. Beleza? Então, espero que o videozinho ajude vocês a introduzir a pesquisa que vocês devem se desenvolver. Tem até a semana que vem para preencher a tabela e estar reencaminhando com a gente. E aproveita o tempo em casa para estudar e não sai, tá? Cuidado com o coronavírus aí, todo mundo se cuidando bem, tá? Um abraço para todos, gente.